Olá, bom dia a todas e a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos dar início à nossa aula de processo penal 1 de hoje. Eu já iniciei aqui a gravação e gostaria de compartilhar com vocês o nosso roteiro de hoje. Só um minutinho. Perfeito. Bom, hoje nós vamos adentrar num tópico novo da nossa disciplina, um tópico muito interessante, que sucede no processo penal 1 a temática do inquérito policial. Porque, visto o inquérito policial, essa fase administrativa e preliminar, agora nos cabe começar nos cabe conversar a respeito da ação penal. É evidente que, a partir de agora, nós vamos observar múltiplas dimensões da ação penal, se desdobrando no tempo e no espaço. Mas aqui nós temos uma concentração da matéria, mais especificamente a respeito da propositura da ação penal. E é por isso que nós vamos aqui dar Me permitam apenas aceitar aqui a colega, perfeito. Nós vamos aqui hoje tentar mostrar para vocês, de forma concentrada, como se opera principalmente essa fase inicial da ação penal. Bom, primeiramente eu quero fazer um esclarecimento, né? Esse esclarecimento de que a ação penal ela é um tópico comum ao direito penal e ao processo penal, ao direito penal 2, salvo engano, e ao processo penal 1. Vocês vão encontrá-la lá na ementa do currículo do nosso curso de Direito da UFSC, tanto em Direito Penal 2 quanto em Processo Penal 1, né, e isso se repete em todas as universidades que trabalham com o curso de graduação em Direito. Então aqui nós precisamos fazer uma separação. Se nós temos aí uma repetição dessa disciplina desse tópico em duas disciplinas específicas do curso, cabe ao professor de Direito Penal 2 abordar as questões materiais da ação penal. E ao professor de Direito Processual Penal 1, as questões formais. Essa diferença é muito fundamental de ser realizada, senão o professor de Processo Penal 1, ele acaba repetindo aquilo que vocês já viram em Direito Penal 2, o que é ruim. A intenção não é repetir, a intenção é que vocês possam observar agora a ação penal, não pelo seu viés material, mas pelo seu aspecto formal, ela acontecendo dentro do processo. Então é muito importante que vocês estejam afiados, né, e lembrem-se sempre dessa matéria que vocês estudaram lá em Direito Penal 2. Tá? Então, para que nós possamos rememorar aqui, as ações penais no processo penal brasileiro, elas são a ação penal pública incondicionada, cujo exercício se dá através da denúncia e que está regulamentada nos seus aspectos materiais nos artigos 100 a 106 do Código Penal. A ação penal pública condicionada, que também é exercida através de denúncia, mas esta condicionada a uma representação do ofendido, igualmente regulamentada no 100 a 106 do Código Penal, e a ação penal privada, que se exerce através de queixa-crime, no mesmo capítulo regulamentada no Código Penal. Então isso aqui é apenas uma rememoração do que vocês viram lá em Direito Penal 2. Tá? No que nos diz respeito ao processo penal 1, nós já falamos bastante, já ressaltamos bastante desde o primeiro dia de aula e voltamos a essa temática no inquérito policial, que é a questão da mitigação da obrigatoriedade da ação penal. Só um minuto. Eu vou pedir para o pessoal tentar entrar um pouco mais pontualmente, porque atrapalha bastante a aula essas entradas posteriores, tá? Porque aí eu sou obrigado a ficar parando o nosso roteiro aqui e voltar para fazer
a admissão do pessoal. Então, se o pessoal conseguir fazer o login ali às 10h10, né, eu já dou um tempo ali até às 10h15 para que o pessoal possa entrar, senão atrapalha bastante, tá? Então, só pedir esse favor para vocês aí se atentarem quanto a essa questão. Voltando, eu tenho ressaltado bastante a obrigatoriedade, o princípio da obrigatoriedade da ação penal. E tenho ressaltado bastante porque esse é um princípio clássico do processo penal brasileiro, o princípio da obrigatoriedade e o princípio da indisponibilidade da ação penal, que vem sendo mitigados nos últimos anos através de múltiplas legislações que vêm admitindo princípios do plea bargain agreement, né, um modelo negocial principalmente importado dos Estados Unidos, da Inglaterra, de países que trabalham com common law. E que possuem um direito penal, um processo penal muito mais negocial que o nosso. O modelo brasileiro vem importando, principalmente aí nos últimos 10 ou 15 anos, esse modelo, vagarosamente, não é, com críticas de alguns, com elogios de outros, mas nós estamos cada vez mais mitigando a obrigatoriedade da ação penal. Vejam, eu quero deixar claro aqui para vocês que alguns desses modelos de mitigação, eles têm características garantistas. Outras importações não têm tanto essa característica garantista, possuem mais um caráter punitivista. Então, nós não podemos julgar todo plea bargain, não é, como sendo bom ou ruim no sentido constitucional, no sentido de proteção dos direitos fundamentais. Nós precisamos analisar caso a caso. Mas eu gostaria aqui de trabalhar com vocês hoje algumas modalidades de mitigação da obrigatoriedade da ação penal, que eu, inclusive, entendo como de modelo garantista, principalmente por uma constatação. A constatação de que o sistema prisional ele é falido, né? E isso vem sendo falado há muito tempo. E isso não é apenas uma crítica teórica, isso é uma constatação prática. Realmente, a sociedade não sabe mais o que fazer com a prisão. Não sabe. Por um lado, nós temos uma sociedade violenta, e uma sociedade violenta que tem causas, né? Nós vamos encontrar aí na pobreza, na marginalização, no desemprego, ou seja, em questões sociais muito candentes, não apenas nelas, evidente, mas principalmente nelas, o aumento de uma criminalidade patrimonial, de uma criminalidade ligada principalmente aos ganhos financeiros, e aí eu estou colocando o tráfico de drogas, estou colocando os crimes patrimoniais, estou colocando, digamos, aqueles crimes que a criminologia crítica chama de crimes de pobres, não é? dos miseráveis. Nós temos aí um aumento dessa violência na sociedade que é exacerbado exatamente porque o Estado brasileiro não faz a sua parte, não tem feito pelo menos, no sentido de construir instrumentais de welfare state, de bem-estar social para a inclusão de amplas massas, o que acaba levando a uma marginalização crescente na sociedade, a um empobrecimento da sociedade. E numa sociedade capitalista, isso explode como reações individuais violentas, ou seja, de modo que os pobres, os miseráveis, os marginalizados, eles buscam se recompor nesse sistema através da criminalidade. E o que o Estado faz? Ao invés do Estado responder com políticas de welfare state, ele responde com cadeia, ele responde com penitenciária, ele responde com construção de mais prisões. Então nós acabamos entrando numa roda viva, nós acabamos entrando numa situação de encruzilhada histórica, onde as medidas que nós implementamos para conter a criminalidade, criminologicamente falando, geram mais criminalidade, geram mais violência. Então nós estamos colocando pólvora no barril, né? A criminologia já percebeu isso, a política criminal tem dificuldade de trabalhar com esses dados, porque, infelizmente,
o que dá voto no Brasil, não apenas no Brasil, né, estou falando da nossa realidade, mas isso se repete em outros países do mundo, o que dá voto geralmente é um discurso punitivista, né, que acaba capturando o eleitor mais desavisado. Mas nós temos aí alguns avanços pontuais nesse sentido, que acabam, na verdade, admitindo a falência do sistema prisional. Quando nós falamos aí em mitigação da obrigatoriedade da ação penal, nós estamos falando disso. Alguns pontos onde o legislador ele reconheceu que o sistema está falido e que o que seria melhor seria evitar a prisonização em caso de crimes leves. Exatamente porque nós estamos aí com as penitenciárias lotadas, não apenas lotadas quantitativamente, mas agora tomadas pelo que nós chamamos de facções criminosas, o crime organizado, e a cada vez que nós mandamos alguém para a cadeia, nós estamos alimentando essas organizações criminosas, o que é bastante ruim e promissor no sentido ruim do termo. Nós estamos alimentando o crime organizado. Bom, então nós estamos tentando mitigar a obrigatoriedade da ação penal. A primeira tentativa mais bem sucedida nesse sentido foi a Lei 9.099 de 1995, que mitigou a obrigatoriedade da ação penal, primeiramente reconhecendo aquilo que nós chamamos de infrações penais de menor potencial ofensivo. Tá? Vejam, deixa eu só corrigir aqui. Infrações penais de menor potencial ofensivo, entendidas as contravenções penais, né? Estejam elas na lei de contravenções penais ou não, né, ou estejam em outras leis esparsas, e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Nesses chamados crimes anões, ou crimes de menor potencial ofensivo, a Lei 9.099 de 95 criou 2 instrumentos de plea bargain agreement, né, da possibilidade de evitar a ação penal, que é a transação penal e a suspensão condicional do processo. Voltando. Esses 2 instrumentais que estão previstos ali nos artigos 76, né, e 89, eles têm essa finalidade. Vejam, havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o MP poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta. Aqui no artigo 76 nós temos a transação penal. A transação penal, portanto, ela é um acordo proposto pelo Ministério Público para o investigado, aquele que consta no termo circunstanciado, para que ele cumpra certas condições impostas na proposta, pena de, em não aceitando, ser oferecida uma denúncia. Em aceitando e cumpridas essas propostas, ele obter uma extinção da punibilidade por antecipação, de modo que nós não teríamos o trâmite da ação penal e o sujeito não precisaria realizar a sua ampla defesa, sem a necessidade de chegarmos a uma sentença penal que poderia ser condenatória ou poderia ser absolutória. Vejam, portanto, aqui um acordo com um sentido garantista, né? Com um sentido de evitação de uma ação penal. Há outra possibilidade também que está colocada na Lei 9.099. A transação penal, ela geralmente é proposta, vejam vocês, numa audiência de transação e conciliação prévia, onde a denúncia ainda não foi oferecida. Vejam, então nós vamos evitar a denúncia. Já o artigo 89 prevê a suspensão condicional do processo, que não deve ser confundida com a suspensão condicional da pena. A suspensão condicional da pena, ou o sursi, simplesmente, é aplicado após a sentença penal condenatória. Né? Vocês se recordam lá de direito penal. Aqui nós estamos falando de uma suspensão condicional do processo. Aqui o processo já foi diferente da transação penal. Aqui nós já temos a instauração de uma ação penal, mediante denúncia. A denúncia já foi ofertada. E o Ministério Público, em estando presentes as condições, né, ele oferece a suspensão condicional do processo, de modo que o sujeito
cumpriria um estágio probatório de 2 a 4 anos, cumpriria algumas condições muito semelhantes à da transação penal também, não é? Para que ao final, e cumpridas essas condições, seja extinta a sua punibilidade sem que o processo tramite. Essas foram as duas modalidades que foram criadas pela Lei 9.099. Agora, com o pacote anticrime, nós temos uma ampliação dessas possibilidades. Vejam, o que eu quero deixar claro aqui para vocês. De lá para cá, nós só constatamos que a falência do sistema prisional ela só foi aumentada de lá para cá. Não é? Então, primeiramente, nós criamos esse Plea Bargain Agreement para infrações de menor potencial ofensivo. E agora, com o pacote anticrime, nós criamos essa possibilidade para infrações de médio potencial ofensivo. O que, por um lado, é bom, no sentido garantista do termo, mas que, por outro lado, é uma admissão de que o sistema está cada vez mais falido. Então, o acordo de não persecução penal, ele é muito semelhante às propostas anteriores. É uma inovação do pacote anticrime e consiste na adoção de mais um Plea Bargain Agreement, ou seja, mais um negócio jurídico no processo penal brasileiro. Então, o artigo 28A nos diz, não sendo caso de arquivamento aqui que poderia ser derivado, por exemplo, de uma falta de tipicidade, né? O Ministério Público ele considera que a conduta não é típica, e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça, e com pena mínima inferior a 4 anos, o MP poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante condições ajustadas cumulativa e alternativamente propostas pelo Ministério Público. Vejam, então nós estamos falando aqui que o acordo de não persecução penal, ele é muito parecido, ele é muito semelhante à transação penal ou à suspensão condicional do processo que nós já analisamos anteriormente. Mas aqui nós temos uma aplicação a crimes de pena mínima inferior a 4 anos, enquanto lá nós tínhamos a pena de 2 anos. Então aqui nós ampliamos esse rol. Nós temos primeiramente como requisitos aqui, não ser caso de arquivamento. Claro, o Ministério Público ele deve realizar o controle de legalidade. Se ele visualiza que é caso de arquivamento, porque falta tipicidade, porque porque nós temos aí uma extinção da punibilidade, então ele determina o arquivamento. Segundo, confissão. Aqui talvez nós estejamos diante de uma circunstância exigida pela lei que já está gerando polêmica e ainda vai gerar muita polêmica. Por quê? Porque exigir que o sujeito confesse antecipadamente pode levar a uma inconstitucionalidade. Exatamente porque no nosso sistema processual penal constitucional, no artigo 5º da Constituição brasileira, está dado o direito ao silêncio do acusado. O direito do silêncio do acusado leva ao princípio de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. O pacote anticrime, ele condicionou a realização desse acordo de não persecução penal a uma confissão prévia. Vejam. Portanto, nós podemos estar aqui diante de uma inconstitucionalidade, podemos estar diante de uma violação a um preceito de direito fundamental da Constituição brasileira. Exige também o acordo de não persecução penal, que a infração penal seja sem violência ou grave ameaça à pessoa. Se nós estivermos diante de uma infração penal com violência ou grave ameaça à pessoa, então aí estará vetada a possibilidade do acordo de não persecução penal. E, enfim, cumulativamente, que essa pena mínima seja inferior a 4 anos. Esses são os requisitos que estão dados pela lei. Quem tem legitimidade ativa para propor o acordo de não persecução penal? O Ministério Público. Ok? Aqui já estão surgindo vários debates.
o acordo de não persecução penal é um direito público subjetivo do acusado? Vejam, essa é uma pergunta que é feita. Existem tendências mais garantistas que defendem que sim, cumpridos os requisitos legais, o Ministério Público deveria ofertar o acordo de não persecução penal. Já existem outras tendências menos garantistas que dizem que não, que o Ministério Público tem total discricionariedade de propor ou não. Vejam, não vamos aqui ficar nos extremos, né? Não sejamos maniqueístas. Tá? A própria lei ela coloca uma solução para tanto. Nós veremos logo na sequência. Se o Ministério Público, se o agente do Ministério Público se negar a oferecer um acordo de não persecução penal a um sujeito que cumpra os requisitos legais, há a possibilidade de um recurso administrativo que nós falaremos aqui na sequência. Tá? Então, sempre há a possibilidade aí de nós realizarmos algumas provocações ao próprio Ministério Público. Quais são as condições que a lei estabelece para que o sujeito cumpra um acordo de não persecução penal? Primeiro, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo MP como instrumentos, produto ou proveito do crime. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de 1 a 2/3, em local a ser indicado pelo juízo da execução. Pagar prestação pecuniária. Vejam que essa prestação pecuniária que ela não tem o caráter de pena criminal, porque vocês conhecem lá do direito penal a prestação pecuniária como pena substitutiva, não é disso que nós estamos falando aqui, é uma prestação pecuniária antecipada, sem aquela característica, né, a ser estipulada naqueles termos estabelecidos no Código Penal, a uma entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito, ou cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo MP, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Perfeito? Para a ferição dessa pena mínima inferior a 4 anos, a lei preferiu já deixar claro que serão sim consideradas as causas de aumento e diminuição. Tá? Então essa é uma questão que já está superada desde o início. Nós vamos contar a causa de aumento e de diminuição para computar aqui a pena mínima inferior a 4 anos. O acordo de não persecução penal, ele estará excluído, né, ele não será aplicado se for caso de transação penal. Óbvio, né? Se for caso de transação penal, então nós estaremos aí abarcados pela Lei 9.099 de 95. Então não é esse estatuto jurídico. Se o investigado for reincidente ou houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto os insignificantes das infrações penais pretéritas. Então, em caso de reincidência ou habitualidade, a lei ela não recomenda a aplicação do acordo de não persecução penal. Não ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração com outro acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Portanto, nós temos aqui esse período que já existe na Lei 9.099 de 95. Se eu aceito uma transação penal hoje, eu fico impedido de obter esse benefício da lei pelo prazo de 5 anos. Aqui nós estamos repetindo essa proibição. O sujeito ficará proibido de obtê-la neste prazo de 5 anos. E nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Então a lei também fez essa opção por excluir aqui o acordo de não persecução penal, por antecipação. O acordo de não persecução penal, ele é um acordo, né? Ele tem uma forma contratual. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do MP, pelo investigado e por seu defensor. E será levado, posteriormente, à homologação do juízo. Então, o juiz, vejam, o Ministério Público realizado esse acordo,
ele levará para a homologação e o juiz deverá marcar uma audiência de verificação de voluntariedade. Voluntariedade que vem de vontade, não é, para verificar se o investigado que firmou o acordo de não persecução penal possa ter sido, de alguma maneira, coagido pelo Ministério Público, coagido a aceitar, a assinar o acordo de não persecução penal. Então, vejamos, para homologação, será realizada a audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado, na presença do seu defensor, e verificação de sua legalidade. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições impostas pelo Ministério Público, ele devolverá para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e do seu defensor. Uma vez homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao MP para que inicie sua execução perante o juízo da execução penal. Aqui nós já temos o acordo de não persecução penal homologado, né, e inicia-se a sua execução. O juiz poderá recusar a homologação, aqui é interessante, o juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atender aos requisitos legais, ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º. Então, cabe ao magistrado, sim, realizar o controle de legalidade, verificar se o acordo de não persecução penal cumpriu os requisitos legais, formais. Ou seja, ele não está julgando mérito aqui, ele está apenas verificando se caberia o acordo de não persecução penal. Por exemplo, talvez o Ministério Público tenha ofertado um acordo de não persecução penal nas hipóteses em que a própria lei exclui. Por exemplo, cabia transação penal. Se cabia transação penal, não cabia acordo de não persecução penal, então tem que adequar o instrumento. Ou o Ministério Público acabou ofertando equivocadamente o acordo de não persecução penal em crime cuja pena mínima seja superior a 4 anos. Não era cabível, então o juiz recusa a homologação. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao MP para análise da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia. E a vítima será sempre intimada da homologação do acordo com o investigado, né, para que tome esse conhecimento. Bom, aí vocês perguntariam, tá, e como é que eu recorro disso? Essa decisão é definitiva? Não, não é definitiva. Nós temos aqui alguns instrumentais que estão colocados pelo próprio Código de Processo Penal. Por exemplo, recusa de homologação. O juiz fala, não homologo. Bom, o artigo 581 do Código de Processo Penal prevê que caberá recurso em sentido estrito da decisão de despacho ou sentença. Esse é o nome do nosso recurso. Recurso em sentido estrito. Inciso 25, que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal. Este será um recurso, não é, que poderá ser manejado pelo Ministério Público caso o juiz se recuse a homologar o acordo. Rescisão por descumprimento. A lei prevê essa possibilidade. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o MP deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão. E aí, naturalmente, o caminho é o oferecimento da denúncia. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo MP como justificativa para eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Aqui, a razão ela tem justificativa. Se o sujeito já não cumpriu o acordo de não persecução penal, tudo pode indicar que ele também não cumpriria uma suspensão condicional do processo e, portanto, estaria vetado aí o oferecimento desse outro benefício. Não é? Nós estaríamos aí acumulando benefícios com um sujeito que não cumpriu sequer o primeiro. A pergunta que não quer calar, gera antecedentes criminais? Professor, desculpa, só um pedido. Tem como você falar um pouco mais devagar? É que eu não sei se todo mundo está... Não sei, pelo menos eu não estou conseguindo acompanhar muito bem, que está falando muito rápido e descendo muito rápido, eu não consigo entender muito. Perfeito. Lendo o artigo e tal. Eu ia perguntando, gera antecedentes, né?
A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso 3 do parágrafo 2º deste artigo. Então, aqui, vejam vocês, os antecedentes, eles não estão vetados, não é? Nós não temos... Aqui, nós não temos uma ação penal. Nós não temos. Muito pelo contrário, a ação penal está sendo bloqueada. O acordo de não persecução penal, a transação penal, a suspensão condicional do processo, esses instrumentais, eles querem evitar a ação penal. Eles querem evitar que uma ação penal tramite, possa chegar a uma sentença penal condenatória. E, portanto, nós não teremos aqui qualquer tipo de antecedentes. Agora, vejam, evidentemente, se vocês pedirem uma certidão de antecedentes criminais, ela deverá ser expedida na forma negativa. Mas, para fins de gozar, de pedir esse benefício em outro juízo, ela sairá positiva. De modo que, se o juízo de uma outra vara criminal solicita uma certidão para essa finalidade, porque está sendo oferecido em outro processo a transação penal, está sendo oferecida o acordo de não persecução penal em outro procedimento, ela sai positiva para que nós possamos aferir aqueles 5 anos que nós mencionamos agora há pouco. Ok? Uma vez cumprido o acordo de não persecução penal, haverá a extinção da punibilidade, conforme estabelece o parágrafo 13 do Código de Processo Penal. Recurso administrativo. Tem. Acabei de mencionar para vocês também. No caso de recusa por parte do MP, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado pode sim requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do 28 do Código. Ou seja, imaginem vocês que um promotor de justiça se recusasse a oferecer o acordo de não persecução penal, embora o investigado naquele inquérito policial cumpra todos os requisitos legais, todos aqueles requisitos que nós fizemos a leitura ali acima. Né? O crime praticado é sem violência ou grave ameaça à pessoa, a pena é inferior a 4 anos, não é caso de transação penal, ou seja, estão cumpridos todos os requisitos legais e mesmo assim o Ministério Público se nega a oferecer o acordo de não persecução penal. Bom, tem possibilidade de recurso? Tem, um recurso administrativo. Porque hoje não caberá mais ao juiz, vejam, não caberá mais ao juiz fazer este tipo de controle de legalidade. Este tipo de controle de legalidade deve ser realizado pelo próprio Ministério Público, administrativamente, de modo que poderá ser provocada a subida dos autos ao procurador de justiça para que ele se manifeste no caso ou designe um outro promotor de justiça para fazê-lo. Se a decisão for confirmatória, não é cabível o acordo de não persecução penal, então aí nós estaremos diante do esgotamento do recurso administrativo. Ponto final. Se houver aí uma reconsideração administrativa, esse acordo de não persecução penal poderá ser oferecido conforme estabelece o Código de Processo Penal. E nós temos, enfim, eu quero chamar a atenção de vocês, claro, não se preocupem muito com isso agora, porque isso é matéria de Processo Penal 2, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês que, porque eu falei ali acima do recurso que é cabível contra a não homologação, quando o juiz se recusa a homologar. E aí vocês poderiam perguntar, mas e quando ele homologa? Digamos que o juiz tenha homologado o acordo de não persecução penal, mas na homologação ele tenha cometido alguma impropriedade. Impropriedade por quê? Porque não corresponde os termos da homologação aos termos do acordo. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer. Imaginem que o juiz tenha, talvez no Ctrl+C, Ctrl+V, tenha constado algum requisito, alguma condição, na verdade, a mais do que foi estabelecido entre o Ministério Público e o investigado. Então, neste caso, qualquer das partes poderia utilizar o artigo 593 do Código de Processo Penal, que é uma apelação, contra esta homologação, e a homologação é sempre uma sentença, não é? Para rever aquilo que constou a mais da homologação e não deveria ter constado. Tá? Então, há sim essa possibilidade. Só façamos essa diferença aqui. Não é?
Quando houver a homologação, caberá apelação. Quando o juiz se negar a homologar, então o recurso não será de apelação, será um recurso em sentido estrito. Né? Pois bem, então, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte quadro que eu montei aqui. Né? Diante da criação do acordo de não persecução penal pelo pacote anticrime, nós então agora temos esse quadro de gravidade de infrações na legislação brasileira. Gravidade da infração, menor potencial ofensivo. A sua previsão legal é o artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Configuração. Quais são? Contravenções penais e crimes com pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Obstáculos para o exercício da ação penal. Transação penal e suspensão condicional do processo. Isso no menor potencial ofensivo. Aí nós teremos o médio potencial ofensivo, que está regulamentado não pela Lei 9.099, mas pelo artigo 28A do Código de Processo Penal. São crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, com pena mínima inferior a 4 anos. Aqui será cabível suspensão condicional do processo, evidentemente, não é porque poderão, essa é uma possibilidade que estará presente, e o acordo de não persecução penal. Tudo para tentar obstacularizar o ingresso da ação penal. E, enfim, nós teremos o alto potencial ofensivo, ou o médio potencial ofensivo, quando houver frustração das medidas que foram tomadas anteriormente. Nesse caso, não tem o que fazer. Eles serão regulamentados pelo Código de Processo Penal, né? Todos os outros crimes que não estejam encaixados aqui no médio potencial ofensivo ou no menor potencial ofensivo, então estarão encaixados aqui no maior potencial ofensivo e o Ministério Público deverá oferecer denúncia. Tá? Vocês podem depois aqui bater foto desse quadro, não é? Porque ele é muito importante para que nós tenhamos clareza. Quero lembrá-los e lembrá-las novamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje o Código de Processo Penal ele tem uma política de tentar evitar a ação penal. E os instrumentais que ele tem para tentar evitar a ação penal são a transação penal, a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal. Fora dessas possibilidades, o Ministério Público tem que oferecer denúncia. Ou seja, tramitará uma ação penal que chegará, enfim, a uma sentença. Perfeito? Chegará necessariamente a uma sentença, a não ser que nós estejamos falando de crimes regulamentados na Lei 12.850 de 2013, que é a lei do crime organizado, onde ainda há a possibilidade da colaboração premiada. Nesses casos específicos, haverá a possibilidade da delação premiada, que poderá fazer com que o processo não chegue a uma sentença. Mas em todos os outros casos, aí vigorará o princípio da obrigatoriedade em sua plenitude e, portanto, o processo penal chegará, enfim, a uma sentença proferida pelo magistrado, seja ela condenatória, seja ela absolutória. Perfeito? Ok? Perfeito. A leitura de legislação sempre é um pouquinho chata, não é? Por isso alguém reclamou que estava muito rápido, mas ela se fez necessária para que nós tivéssemos aí uma visão do acordo de não persecução, como ele foi colocado no Código de Processo Penal. Visto isso agora, nós temos condições de avançar para as condições da ação penal, que fica muito facilitado, evidentemente, porque tanto na teoria do processo, teoria geral do processo, quanto no processo civil, vocês já ouviram falar disso bastante. Então, o professor de processo penal ele tem aqui o seu trabalho facilitado. Também na ação penal, nós temos aí as condições da ação.
Essas condições são a legitimidade, a possibilidade jurídica do pedido, e aqui no processo penal nós falamos em justa causa, né? Lá no processo civil nós falamos em interesse de agir, aqui nós vamos falar em justa causa. Bom, falemos de cada uma de per si, né? A primeira das condições da ação penal é a legitimidade, e aqui nós sabemos, né? A legitimidade, ela é ativa e ela é passiva. A legitimidade ativa é do Ministério Público na ação penal pública. Isso aqui é só rememoração, né? Você já viu em Direito Penal 2. E do querelante na ação penal privada. E essas são as partes legítimas para compor o processo penal. Aqui entram alguns debates, né, que os professores de Direito Penal Material fazem, não é? Por exemplo, a pessoa jurídica, ela pode ser imputado, né? Ela pode ser imputada, a pessoa jurídica pode ser querelante na ação penal privada? Vejam, pode. O Código de Processo Penal nunca teve dúvida disso. Uma pessoa jurídica pode ser querelante na ação penal privada. Pode ser representante na ação penal pública condicionada. E isso por quê? Porque pessoas jurídicas podem ser vítimas de crimes. E sendo vítimas de crimes, elas têm legitimidade, né? Elas têm legitimidade ativa, tanto para uma representação, para ofertar uma representação, quanto tem legitimidade ativa para querelar, para oferecer a queixa-crime. A grande questão que surge é na legitimidade passiva, não é? Quando se pergunta, a pessoa jurídica, ela pode ser imputada, ela pode constar como réu em delitos, né, em denúncias por crimes, e aí surgirá todo um debate realizado a respeito dos crimes ambientais, onde parte da jurisprudência brasileira entende que sim, a pessoa jurídica ela pode ser imputada pela prática de crimes, não é? Pela prática de crimes. Os penalistas, em geral, são contra essa possibilidade. Os ambientalistas geralmente são favoráveis, mas os criminalistas são contrários, porque entendem que a imputação de um fato criminoso a uma pessoa jurídica na denúncia levaria à aplicação de sanções de ordem civil e administrativa, não necessariamente penais, e que, portanto, nós teríamos, a partir de agora, denúncias mistas, né? E essa é uma possibilidade que está colocada no Código de Processo Penal brasileiro. O juiz pode aplicar sanções de natureza penal, ele pode aplicar sanções de natureza administrativa e ele pode aplicar sanções de natureza civil. Isso tudo na ação penal, a partir de um pedido formulado pelo Ministério Público. E realmente essa possibilidade está colocada. O juiz, por exemplo, quando ele condena criminalmente um sujeito, em havendo pedido anterior do Ministério Público para que seja fixada uma indenização civil, o artigo 387 do Código de Processo Penal permite essa possibilidade, que o juiz condene civilmente o sujeito ao pagamento de uma indenização. E a lei de crimes ambientais, ela permite que o juiz aplique à pessoa jurídica uma série de medidas administrativas, uma série de restrições de caráter administrativo que estão previstas na lei. Então, essa possibilidade aí estaria colocada. Professor, eu tenho uma dúvida sobre... Pois não? Eu acho que não... Desculpa, peraí, vou dar a pergunta. Eu sei tal que pode réu em crimes ambientais e tudo mais, mas como fica a questão de trabalho escravo e análogo a escravo, quando é tipo uma empresa muito grande? Eu sempre quis entender como é esse processo, eu nunca... Ah, sim, sim. É Ana que está falando? Então, para fins de direito penal, quem responde pelo crime é a pessoa física, tá? É a pessoa física. Existe essa possibilidade prevista na Lei de Crimes Ambientais para que a pessoa jurídica ela conste da ação penal. E aí existe todo esse debate que eu coloquei para vocês aqui agora, não é? Onde parte
parte dos pensadores brasileiros, principalmente ligados ao direito constitucional e ao direito ambiental, defendem que trata-se de uma imputação de natureza criminal, e parte principalmente os criminalistas, os penalistas, que defendem que não se trata de uma imputação criminal. Então, no caso que você menciona, nós estaremos diante da mesma circunstância. As pessoas que praticaram essa infração, elas devem ser denunciadas pelo Ministério Público pela prática da infração. E, naturalmente, se pessoas jurídicas estiverem envolvidas, elas devem sofrer sanções de natureza civil e de natureza administrativa, né, chegando, inclusive, até a possibilidade aí de fechamento, né, a impossibilidade de continuarem as suas atuações. Então, isso tem que ser aplicado e está colocado na legislação. Não tem qualquer tipo de impedimento a isso. Tá? E uma outra questão também, eu acho que vai também na questão do direito do consumidor também, tem blogueiras e pessoas influencers que falam sobre empresas que já são, tipo, já é sabido que eles usam trabalho escravo. Elas têm como ter, tipo, alguma questão por meio que ajudar a vender? Eu não entendi muito bem a pergunta, Ana. Você fala assim, um influencer, ele imputa a prática de trabalho escravo a uma empresa, é isso? Não, ele meio que ajuda a vender ou é tipo... Calma, deixa eu tentar... Eu posso tentar melhorar a questão e te perguntar mal da outra. Tá, tenta, porque eu não capturei o que você perguntou especificamente. Professor, acho que seria o influencer que faz publicação no Insta, divulga a empresa sabendo que ela são de trabalho análogo à escravidão? É isso. Não sei se é isso que Ana quer dizer. É bem isso. É que eles têm uma certa responsabilidade sobre o produto que eles falam sobre. Ou não teriam também? Criminalmente eu acho que não. Tá? Criminalmente eu acho que não. Até porque, veja, nós estaríamos falando aí de uma coisa, de algo meio fluido demais. Né? Se uma pessoa, se existe uma empresa que pratica trabalho escravo, as pessoas físicas responsáveis pelo trabalho escravo na empresa, elas devem responder criminalmente pelo fato. E existe o princípio do estado de inocência. Essas pessoas deverão ser submetidas ao contraditório e à ampla defesa, com ampla atividade probatória, para que ao final nós cheguemos a uma sentença que pode ser condenatória ou absolutória. Veja, então você me narra a situação onde um blogueiro, ele saberia, não é? É evidente que aquela empresa pratica trabalho escravo. Veja, é um grau de abstração muito forte, e aí ele seria responsável criminalmente por aquilo? Não seria. Não seria. Tá? Não seria. Até porque nós estaríamos aí estabelecendo uma responsabilidade penal meio difusa, né? Eu sei, existe uma tendência na sociedade punitivista que nós vivemos, existe essa tendência a criminalizar tudo, não é? E é complicado quando nós, por exemplo, e hoje, assim, muitos movimentos sociais, inclusive, eles embarcaram no carro do discurso punitivista e vem no direito penal uma solução para problemas sociais, né? Eu, particularmente, tenho aí eu que venho da criminologia crítica, da criminologia radical, eu acho que é complicado isso, né? Esse exacerbamento que existe da sociedade punitivista, acreditando que todos os nossos problemas podem ser solucionados através do direito penal. Então, assim, eu vejo, Ana, que você tem razão, tá? Existe aí hoje uma coisa meio difusa, né, de criminalizar tudo e todos, né? Inclusive o politicamente incorreto. Só que nessa tendência de criminalizar o politicamente incorreto, nós podemos chegar aí à violação de direitos humanos, de direitos fundamentais, né? Eu vejo aquele caso daquele deputado que foi preso, né? Eu não tenho nenhuma simpatia por ele, muito pelo contrário. Mas o Supremo Tribunal Federal parece ter cometido ali várias violações do próprio ordenamento jurídico para manter aquela prisão, né? O que pode aí criar precedentes complicados depois para o cidadão comum, né?
Então, complicada a situação. Mas sigamos adiante. Então, eu dizia para vocês que a legitimidade é passiva quando nós temos ali, não é, um imputado. Quem é a parte legitimamente legitimada passivamente na ação penal? O imputado. Quem é o imputado? Tem que ser um sujeito imputável, não é? Sujeito imputável, maior de 18 anos, a que se tem atribuído a prática de uma conduta típica. Essa atribuição pode ser feita na denúncia pelo Ministério Público ou na queixa pelo querelante. Perfeito. Até aqui nada de muito diferente do processo civil. Né? Possibilidade jurídica do pedido. Olha, tem possibilidade jurídica do pedido em duas circunstâncias bem claras no processo penal. Quando a conduta é típica, eu não posso oferecer uma denúncia contra uma conduta que não seja típica, porque não configura crime. E quando há ausência de causa impeditiva. Entendidas essas causas impeditivas, principalmente como extinção da punibilidade. Tá? As várias modalidades de extinção da punibilidade, não só a prescrição. Tá? Então, se a conduta é típica e não tem causa de impedimento, não tem extinção da punibilidade, o Ministério Público ele tem que ofertar a ação penal. Perfeito. Aí nós dizemos que o pedido ele é possível juridicamente. Pode chegar, enfim, a uma sentença penal condenatória. Pode. E a justa causa. Aqui é que é a novidade. Porque lá no processo civil, vocês ouviram falar em interesse de agir. E o interesse de agir estava ligado àquele binômio, necessidade e utilidade. Aqui no processo penal, nós não usamos esse binômio necessidade e utilidade, nem o nome interesse de agir. Nós falamos em justa causa. E justa causa, no direito processual penal, é a presença da prova da materialidade e indício suficiente de autoria. Ora, o que é prova da materialidade? O artigo 158 do Código de Processo Penal diz o que é prova da materialidade, quando ele diz que nos crimes que deixarem vestígio será imprescindível o exame de corpo de delito, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, prova de materialidade é feita através do exame de corpo de delito, do laudo pericial. Para ofertar uma denúncia, eu tenho que ter a prova da materialidade. E eu preciso ter, pelo menos, indício suficiente de autoria. Olha, o Código de Processo Penal, ele usa palavras diferentes. Aqui é prova, aqui é indício. Prova está realizada através do exame de corpo de delito. Indícios são elementos plausíveis que me fazem crer, uma crença, que me fazem crer que há a possibilidade de que aquele sujeito seja o autor do fato. Para o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime, basta indícios. É claro que esses indícios não são suficientes para condenar o réu. Lá na sentença penal condenatória, se os indícios ficaram apenas no terreno dos indícios, não houve evolução de indício para a prova, é claro que o juiz deverá absolver o réu, veja, por falta de provas, pelo princípio do indúbio pro réu, não a prova da autoria. Mas para o oferecimento da denúncia basta um indício. Vejam, por quê? Porque a instrução probatória na ação penal poderá chegar, enfim, à conclusão de que aquele sujeito era o autor. Essa prova poderá ser colhida. Mas se ela não for colhida, né, se ficar apenas nos indícios iniciais, o sujeito deverá ser absolvido ao final. Então, muito semelhante ao processo civil, mas com algumas leves diferenças. Tá? Algumas leves diferenças. E as condições de procedibilidade. E aí vocês conhecem também do Penal 2. Eu estou até correndo um pouquinho com essa matéria, porque tem muita coisa aqui que é revisão, né? Revisão do Penal 2. Vocês já viram lá as condições de procedibilidade. Por exemplo, a representação, por exemplo, a requisição do ministro da Justiça nos crimes contra a honra do presidente da República, por exemplo, né? Os poderes especiais que devem estar mencionados na procuração para queixa-crime,
sob pena de não se caracterizar a representação do advogado. Então, vejam, não basta na queixa-crime, não basta, geralmente, dá-se ao advogado uma procuração com poderes genéricos. Né? Poderes genéricos para o foro em geral. Essa procuração com poderes para o foro em geral, se for queixa-crime, se for ação penal privada, ela não cabe. Tá? Ela não confere poderes ao advogado. Então, não, pelo contrário, o advogado precisa ter, né, o cuidado de fazer constar na procuração poderes especiais para ofertar queixa-crime, isso tem que estar presente na procuração, e tem que mencionar, ainda que de forma extremamente resumida, o fato criminoso, na procuração. Então, a procuração, ela cresce. Ela tem a menção do fato criminoso e o poder especial para ofertar a queixa-crime. Olha, é burocrático? É burocrático, mas é, inclusive, uma proteção ao próprio advogado. Imaginem que nós aqui admitíssemos uma procuração genérica. O advogado oferece a queixa-crime. Depois, o querelante comparece em juízo e fala, não, eu não autorizei o advogado a ofertar queixa-crime contra o réu, contra o querelado. Ia sobrar para o advogado. Ia sobrar para ele. Ele ia ter problemas. Então, nós fazemos constar, por previsão legal, o fato criminoso e este poder específico na procuração, de modo que o querelante ele é totalmente responsável por uma ação penal. Né? Nada mais justo. Eu quero trazer aqui para vocês, inclusive, um modelo de denúncia de queixa-crime, porque, afinal de contas, nós estamos falando aqui do exercício da ação penal. E a ação penal, ela se desenvolve, né, na prática, através dessas duas peças, a denúncia e a queixa-crime. A denúncia na ação penal pública e a queixa-crime na ação penal privada. Então, vejam, nós podemos extrair, primeiramente, né, do Código de Processo Penal, que uma denúncia e uma queixa-crime, elas possuem os mesmos requisitos. Quem faz uma denúncia faz uma queixa-crime. Quem faz uma queixa-crime faz uma denúncia. Elas possuem a mesma estrutura, com algumas nuances. Então, primeiramente, ela tem que ter o endereçamento à autoridade competente. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da vara tal. Vejam, eu endereço a peça a uma autoridade competente. 2, eu qualifico o autor, que pode ser o Ministério Público ou o querelante. Eu qualifico o denunciado ou o querelado. Perfeito? Eu digo quem é o sujeito. Eu exponho o fato com todas as suas circunstâncias relevantes. E por quê? Por uma questão muito importante. Se no processo civil, o objeto do processo civil é delimitado pelo pedido, no processo penal, o objeto do processo é delimitado pelo fato. Vejam. Portanto, o fato, a descrição do fato típico, é o ponto mais importante de uma denúncia ou de uma queixa-crime. Muito importante. Porque é com base no fato que o juiz vai julgar, não com base no pedido. Aqui nós temos uma inversão em relação ao processo civil. Lá no processo civil, lembrem-se como era, né? O sujeito ele pode descrever um fato gigantesco, só que ele delimita no pedido. Então o juiz se atém ao pedido. No processo penal, não. O sujeito, ele narra o fato, e o juiz se atém ao fato, embora talvez o pedido não corresponda ao fato que foi mencionado. Tem essa diferença. Então a exposição do fato, com todas as suas circunstâncias relevantes, é o ponto mais sensível de uma denúncia e de uma queixa-crime. Depois que eu conto o fato, eu classifico o delito. Classificar o delito é dizer qual é o crime caracterizado, qual é o artigo do Código Penal que eu estou mencionando. Faço um pedido de condenação, que seja o réu condenado nas penas do crime tal, requeiro a citação, arrolo provas testemunhais, documentais ou periciais, assino
e dato essa peça. Então, nós teríamos mais ou menos assim, né? Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara criminal da comarca da capital, estado de Santa Catarina, e aqui será distribuído conforme a vara que tem a competência para tanto. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, por intermédio do promotor de justiça infracinado, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 129.1 da Constituição, propor denúncia em face de. Ou seja, aqui eu tenho a parte legítima ativa. Né? Fulano de tal, a parte legítima passiva, o imputado. Brasileiro, casado, professor universitário, domiciliado em Florianópolis, deste estado, né? E aqui eu coloco o endereço dele, a sua cédula de identidade, não é? Por seu advogado aliás, perdão, gente, eu falei que aqui era a parte o legitimado passivo, não, é a parte legitimativa na ação penal privada, né? Então, o que eu coloquei aqui? Coloquei um endereçamento, coloquei aqui a parte legitimativa quando for denúncia e a parte legitimativa quando for queixa-crime, tá bom? Então, aqui nesse caso, esse fulano de tal, ele é um querelante, né, na ação penal privada. Vejam que é muito semelhante. Eu só vou deixar de qualificar o Ministério Público e vou passar a qualificar o querelante. Então, fulano de tal, brasileiro, casado, fulano, né, com cédula de identidade, por seu advogado infracinado, cuja procuração recebeu ali aqueles poderes especiais para queixa-crime, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 30 do Código Penal, propor queixa-crime em face de. Então, aqui eu tenho duas modalidades de parte legitimativa, na ação penal pública e na ação penal privada. Qualificada a parte legitimativa, eu passo, então, a qualificar a parte legítima passiva, o Beltrano de tal, ou seja, o réu, o acusado, o imputado. Brasileiro, casado, professor universitário também, domiciliado em Florianópolis, onde reside a Avenida Mauro Ramos, número tal, com cédula de identidade tal, ou seja, eu trago os elementos que o identificam, os elementos que eu tenho. Pela conduta típica que passa a expor. E agora nós vamos entrar no momento mais sensível de uma denúncia ou de uma queixa-crime, que é o momento onde você precisa narrar o fato criminoso. Consta dos autos de inquérito policial em anexo, que em data tal, às horas tais, no local tal, o denunciado Beltrano de tal, com vontade livre e consciente, ou seja, dolo, utilizando o instrumento tal, apreendido nos autos e avaliado pelo laudo pericial de folhas tais, praticou a conduta típica tal, ocasionando o resultado tal, descrito no laudo pericial de folhas tais. Vejam, aqui eu tenho todos os elementos, estão presentes nesse parágrafo, todos os elementos que precisam constar de uma denúncia ou de uma queixa. Referência ao inquérito policial, porque esse inquérito policial é que fez a investigação e que trouxe as provas aos autos. A data, né, e o horário da prática da infração, para que eu possa definir o prazo prescricional, por exemplo, né, para que eu possa delimitar no tempo e no espaço a prática da infração. Eu tenho aqui o denunciado, ou seja, o autor da infração penal, eu tenho o seu dolo, a vontade livre e consciente, poderia ser culpa também. Eu tenho os instrumentos do crime que foram apreendidos e avaliados por laudo pericial, de modo que eu possa definir como o sujeito praticou a infração, né? A descrição da conduta típica, ou seja, qual foi a conduta praticada pelo réu, pelo acusado, quais foram os detalhes que se encaixam numa conduta típica do Código Penal, que aqui pode ser o artigo 121, o homicídio, pode ser o estelionato, pode ser o furto, pode ser o roubo, pouco importa. O resultado, não é? Afinal de contas, eu posso ter um crime que chega ao resultado final ou ter um crime que não chega ao seu resultado final, ficando na esfera tentada ou na esfera consumada. E descrito no laudo pericial, porque eu sei que o artigo 158 do Código de Processo Penal exige prova da materialidade.
Então percebam como aqui estão concentrados todos os elementos que devem constar de uma denúncia ou de uma queixa-crime. Perfeito? Uma vez que eu descrevi essa conduta com esse grau de detalhamento, então eu passarei a classificar o delito. Em assim agindo, incorreu o denunciado Beltrano de tal, na pena do artigo tal, com agravante, se houver, do artigo tal, todos do Código Penal. Eu disse, olha, essa conduta aí que eu descrevi, ela se encaixa perfeitamente na conduta típica do artigo tal. É a classificação. A materialidade delitiva, ou seja, a prova da materialidade está comprovada nos autos de inquérito policial por intermédio dos laudos periciais, de folhas tais. Já falei bastante sobre isso para vocês. Por sua vez, a autoria está demonstrada através do depoimento das testemunhas de folhas tais, do reconhecimento do réu, vejam, pela sua prisão em flagrante delito. Vários elementos que constarão do inquérito policial poderão ser prova, ou pelo menos indício suficiente da prática do delito, da autoria do delito. Ou a confissão também, né? O sujeito confessou a prática do delito. Então é prova de autoria. Isto posto, e aqui nós vamos passar ao pedido, pede-se a Vossa Excelência a condenação do denunciado ou querelado Beltrano de tal, nas penas do artigo tal, do Código Penal, com a agravante prevista no artigo tal do mesmo Código Penal. Aqui é o pedido de condenação. Requer-se, após o juízo de admissibilidade positivo, a citação do denunciado ou querelado para participar da relação jurídico-processual e querendo oferecer defesa, adotando-se o procedimento ordinário, especial, inquirindo-se as testemunhas abaixo roladas. Termos em que pede-se deferimento, data, assinatura do membro do Ministério Público na ação penal pública ou assinatura do advogado na ação penal privada. E, enfim, um rol de testemunhas. Tá? Aqui eu trago esse elemento para vocês, na verdade, esse é matéria de processo penal 2, mas eu gostaria que vocês já tomassem conhecimento. Né? Por quê? Porque com a denúncia ou a queixa-crime, você já oferece o rol das testemunhas que deverão ser ouvidas na audiência de instrução e julgamento. E aqui eu tenho uma regra estabelecida pelo Código de Processo Penal, né? Se nós estivermos diante do procedimento ordinário, nós teremos aí um número de 8 testemunhas. Se eu estiver diante do procedimento sumário, de 5 testemunhas. Se eu estiver diante do procedimento sumaríssimo, 3 testemunhas. E se eu estiver diante do procedimento do júri, 8 testemunhas na instrução e 5 em plenário. Ah, professor, mas nós ainda não sabemos o que é um procedimento ordinário, sumário, sumaríssimo e do júri. Sim, essa é uma matéria que diz respeito a processo penal 2, vocês verão. Eu quero apenas que vocês gravem agora que, oferecida a denúncia ou a queixa-crime, vocês já devem ofertar o rol de testemunhas. E o Código de Processo Penal estabelece este número para cada procedimento. A jurisprudência brasileira fixou o entendimento que este número é por réu e por número de condutas. O que isso significa? Isso significa que, se eu tiver, por exemplo, uma denúncia contra 3 réus, cada réu, de per si, individualmente, poderá ofertar 8 testemunhas. É seu direito ofertá-las. Ou se eu tenho um réu, ao qual se imputam 3 fatos criminosos, ele pode ofertar 8 testemunhas por fato criminoso. Então haveria a possibilidade aí de um aumento significativo do número de testemunhas. Perfeito? Isso já é algo bastante corrente na jurisprudência brasileira. Pois bem, por que eu trago isso? Porque a denúncia e a queixa-crime são os instrumentos os instrumentos práticos pelos quais eu exerço a ação penal.
Eu, Ministério Público, exerço ação penal pública incondicionada ou condicionada por intermédio da denúncia. Eu, querelante, por intermédio do meu advogado, exerço a ação penal privada por meio da queixa-crime. Então, aquilo que nós vimos lá em Direito Penal 2 e que estava colocado num grande grau de abstração, agora começa a ganhar concretude, começa a ganhar sentido prático. Por quê? Porque o estudo da ação penal não é um estudo meramente teórico. Ele é um estudo que direciona e que nos dá elementos para o entendimento do próprio oferecimento de uma ação penal. O início de uma ação penal. Como uma ação penal se inicia? Quais são os elementos que devem estar presentes para que eu inicie uma ação penal? E é por isso que nós começamos aqui esta aula de hoje, trazendo os elementos que afastam a ação penal. Os plea bargain agreements, que estão previstos na legislação brasileira. Transação penal, suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal, que são aquelas hipóteses onde eu não devo ingressar com uma ação penal. É preferível eu afastar a ação penal. Superados esses instrumentos de barganha, então eu vou para a ação penal. A ação penal ela pode ser proposta via denúncia ou via queixa-crime. Qual é a forma de uma denúncia e de uma queixa-crime? Essa que nós acabamos de mencionar. Essa que nós acabamos de mencionar. Com esses elementos que aí estão mencionados. Quando esta denúncia ou essa queixa-crime chega às mãos do magistrado, então aí ele deverá fazer aquilo que nós chamamos de juízo de admissibilidade da denúncia ou da queixa-crime, que é muito semelhante ao juízo de admissibilidade que é realizado no processo civil. É muito semelhante. Tá? Então nós vamos recorrer ao artigo 395 do Código de Processo Penal para entender qual é o procedimento que o magistrado deve realizar diante de uma denúncia ou de uma queixa-crime. Perfeito? Então vejam, o juízo de admissibilidade é uma fase preliminar onde o magistrado deve analisar se existem elementos mínimos, provas mínimas, para que nós tenhamos aí uma ação penal. Senão, ele deve rejeitar essa ação penal logo de cara. Logo de cara. Então, o artigo 395 nos diz: a denúncia ou a queixa será rejeitada quando? Vejam, primeiramente, ela for manifestamente inepta. Manifestamente inepta. Quando que a denúncia ou a queixa é manifestamente inepta? Ela é inepta quando a construção da denúncia ou da queixa-crime tem defeitos formais que a tornam incapaz de movimentar o aparato judicial do Estado. Então, nós vamos voltar a esse modelo que eu mencionei. Imaginem vocês, né? Imaginem vocês que falte, por exemplo, a descrição do réu. Não apareceu aqui. Simplesmente por algum descuido do Ministério Público ou do querelante, não constou aqui o réu. Como é que eu vou mover uma ação penal contra alguém incerto e não sabido? Denúncia inepta. Denúncia inepta. Talvez o Ministério Público não tenha descrito pormenorizadamente o fato típico. Se eu não tenho a descrição de um fato típico, de uma conduta, fico impossibilitado de movimentar o aparato judicial. Porque, afinal de contas, nós falamos aqui, o que delimita o objeto da ação penal é a descrição do fato criminoso. Se o Ministério Público não for capaz de descrever um fato criminoso, essa denúncia é inepta. Vejam, denúncia inepta. A falta do pedido condenatório. Faltou o pedido condenatório. Ora, é um defeito grave numa denúncia ou numa queixa-crime, a falta do pedido condenatório. Portanto, essa denúncia ela é inepta. Né? Ela é totalmente inepta. Portanto, vejam, eu estou falando aqui de circunstâncias
de erros formais praticados na denúncia ou na queixa-crime que levam ela à rejeição. Então, é isso que o artigo 395 quer dizer com a denúncia ou a queixa será rejeitada quando ela for manifestamente inepta. 2. Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Nós acabamos de falar disso. Eu citei aqui, por exemplo, como pressuposto processual, a representação do ofendido na ação penal pública condicionada. Eu citei a requisição do ministro da Justiça nos crimes contra a honra do presidente. Eu citei a menção do fato criminoso e os poderes especiais na procuração quando ofertada para queixa-crime, e outros requisitos que podem constar no ordenamento jurídico. São pressupostos processuais para que seja ofertada uma denúncia, ou condição para o exercício da ação penal. Relembremos, nós citamos aqui como condição para o exercício da ação penal: legitimidade ativa, possibilidade jurídica do pedido e justa causa. Se faltar uma dessas condições, o juiz deverá rejeitar a denúncia. Por exemplo, ao ofertar a denúncia no crime de homicídio, o Ministério Público não trouxe o laudo cadavérico aos autos. Portanto, não está demonstrado nos autos a prova da materialidade. Falta o laudo cadavérico. Portanto, o juiz deverá rejeitar a denúncia para que se cumpra, por antecipação, a condição faltante. Ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. Vejam. Então, se faltam elementos de justa causa para o exercício da ação penal, o juiz também deverá rejeitar a denúncia. Lembrando, meus caros, que justa causa, ela também é uma condição para o exercício da ação penal. Também é uma condição. Portanto, aqui o legislador ele realizou um bis in idem, né? Ele acabou sendo repetitivo. Esse inciso terceiro ele seria totalmente dispensável, na medida em que a justa causa já está incluída como condição para o exercício da ação penal. Vejam, se o juiz percebe algum desses elementos, ele rejeita. É o juízo de admissibilidade negativo, onde ele rejeita a denúncia, onde ele rejeita a queixa-crime. Mas, se não for caso dessa rejeição, então ele dará mais alguns passos. Quais passos? Vejam só. Pois não, quem fala? Heloísa. Pois não, Heloísa? Existe alguma maneira de, sei lá, tipo, de corrigir, assim, como se fosse tipo uma emenda à petição inicial? Claro, sem dúvida. Claro. Veja, no processo penal, a não ser na queixa-crime, a queixa-crime ela pode ter consequências graves aí, né? Nós veremos depois, mais adiante, que se alguns erros da queixa-crime podem levar a extinções da punibilidade. Então, algumas inépcias praticadas pelo querelante na queixa-crime podem levar à extinção da punibilidade automaticamente, e aí o erro seria fatal. Mas, quando nós falamos de ação penal pública, que é praticada pelo Ministério Público, os equívocos, as inépcias da denúncia não levam a nenhum tipo de extinção da punibilidade. Se eu tenho uma conduta típica e ainda estou dentro do prazo prescricional, é claro que o Ministério Público pode emendar a denúncia. É claro que o juiz, inclusive, ao rejeitar essa denúncia, ele remete para o Ministério Público fazer a sua emenda, ou ofertar uma nova denúncia, né, descrever o fato corretamente. Então, essas possibilidades, elas estão totalmente presentes. Totalmente presentes. Erros de representação, de legitimidade, todos eles podem ser consertados dentro do prazo prescricional, sem problema algum. Tá? Então vamos adiante. Artigo 396. Vejam, eu não vou me preocupar em me aprofundar com vocês isso aqui agora, eu quero apenas que vocês tomem conhecimento desse procedimento, visto que essa é uma matéria de processo penal 2, que vocês voltarão a ela.
Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, que é o que nós acabamos de fazer a leitura, tá? O 395 estabelece a rejeição liminar. Se ele não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Essa é a famosa resposta à acusação, ou também chamada de defesa prévia. Antigamente a gente falava defesa prévia, né? Agora a tendência é usar aí a resposta à acusação. Nessa defesa prévia, o próprio artigo 396-A remete que o acusado poderá arguir tudo o que interessar à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas, arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um fato, não é? O Código de Processo Penal permite, no artigo 396-A, que o réu, que o acusado, responda à acusação alegando tudo que lhe interessar. Se ele o fizer, ele estará utilizando aquele modelo do processo civil da contestação. Porque no processo civil vigora um princípio que se chama ônus da impugnação especificada. Lembram-se? O que é o ônus da impugnação especificada? O ônus da impugnação especificada significa que a primeira vez que o réu falar nos autos, ele tem que alegar tudo que lhe diz respeito para se defender. De modo que, se ele não alegar, estará precluída a alegação. Então, lá no processo civil é fatal. Fatal. Eu fui citado de uma demanda civil, um dano moral. Eu preciso contestar, ponto a ponto, aquela petição inicial. Se eu não contestar, eu estaria admitindo os fatos que eu não contestei. No processo penal, não existe essa regra. Não existe. Não há princípio do ônus da impugnação especificada no processo penal. De modo que, se o sujeito achar interessante para sua estratégia de defesa, já na resposta à acusação ou defesa prévia, ele poderá alegar tudo o que ele quiser, se ele achar necessário. Mas ele poderá traçar uma outra estratégia de defesa. A estratégia de guardar as informações que possui para o final da ação. De modo que ele só utilizaria as provas, os documentos, os argumentos que no processo civil são utilizados no início, na contestação, nas alegações finais. Então vocês verão que no processo penal é muito comum que nessa resposta à acusação os advogados façam peças muito simples, muito curtas, onde muitas vezes eles dizem simplesmente que o réu guarda o direito, se reserva o direito de realizar a sua defesa nas alegações finais e arrola as testemunhas que ele deseja ouvir. Simples assim. Não há qualquer erro nesse procedimento. Pelo contrário, esse procedimento é o procedimento mais cauteloso. É o procedimento que guarda as informações para ver o que o Ministério Público tem ao final. E por quê, meus caros e minhas caras? Porque lembrem-se que no processo penal, o ônus da prova está distribuído desigualmente entre as partes. De modo que no processo penal, quem tem que provar alguma coisa é o Ministério Público, é o querelante. É ao MP ou ao querelante que cabe provar que o sujeito deve ser retirado da sua condenação, da sua condição do estado de inocência. Então o réu, ele pode traçar uma estratégia de aguardar o desdobramento do processo, vejam, para ver o que o Ministério Público apresenta contra ele. E só ao final dessa apresentação das provas é que o réu fará qualquer tipo de argumentação. Apresentará a sua defesa jurídica. Esse é um direito
que lhe compete. Então, eu vejo que advogados inexperientes no processo penal costumam, nessa fase do 396A, realizar defesas grandes, defesas hipertrofiadas, defesas que alegam tudo. Advogados mais experientes no processo penal costumam não falar nada nesta fase, costumam ficar quietos e aguardar o desdobramento do processo, da instrução processual, para só ao final falarem alguma coisa. Aqui é uma questão de estratégia, não tem certo nem errado. Tá? Um advogado experiente pode entender que é o caso, nesse processo aqui, de alegar tudo já de cara. É uma estratégia que foi traçada. Não tem certo, não tem errado. Tá? Mas se o Código de Processo Penal permite essa possibilidade, vocês podem utilizá-lo, ou não. Nós não vamos falar aqui de exceções nesse momento, nós vamos falar aí depois, né? A exceção é um tipo de defesa que corre em apartado à resposta. Por exemplo, uma exceção de incompetência, uma exceção de litispendência ou de coisa julgada. Mas nós vamos ter um momento oportuno para falar sobre isso. E, uma vez que o acusado respondeu, ele resolveu responder à acusação, e ele pode alegar o que ele quiser, não é? Após realizada essa defesa prévia, então o juiz deverá analisar quais foram os argumentos trazidos pela defesa prévia. E aí poderá o juiz absolver sumariamente o acusado. Vejam, é a famosa absolvição sumária. E o juiz, ele absolverá sumariamente, ou seja, por antecipação, o acusado, quando ele verificar, já de início, que está presente manifestamente uma causa excludente de ilicitude do fato. Quais são as causas excludentes da ilicitude ou da antijuridicidade? A legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal. São todas causas excludentes de antijuridicidade do fato. Elas têm que estar provadas logo de início na ação penal. Se o juiz entender que as provas já indicam, por A mais B, que o sujeito praticou a infração em legítima defesa, que as provas estão pré-constituídas nos autos, o juiz já absolve o sujeito por legítima defesa. Perfeito? 2. A existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Bom, nós sabemos, lá do Direito Penal 1, nós sabemos que a culpabilidade ela é composta por 3 elementos. A imputabilidade, a reprovabilidade da conduta e a exigibilidade do comportamento conforme ao direito. Vejam. Então, tirando a inimputabilidade, nós poderemos ter a exigibilidade do comportamento conforme ao direito ou o conhecimento da antijuridicidade. Se o juiz percebe, por exemplo, que o sujeito já está provado nos autos, que o sujeito praticou o fato em erro de proibição, o erro de proibição, eu estou aqui rememorando com vocês Penal 2. Se ele verifica que há erro de proibição, então o erro de proibição exclui o conhecimento da antijuridicidade, que exclui a culpabilidade. Poderá o juiz absolver o sujeito por erro de proibição. Se ele considera que está provada a inexigibilidade de comportamento conforme ao direito, por exemplo, no crime tributário, está provado, eu falei provado, que o sujeito deixou de recolher o tributo porque estava em péssimas condições financeiras e não podia recolher o tributo conforme estabelecido pelas leis estatais. Se está provado isso, ele pode absolver o réu nessa fase pela causa de inexigibilidade de comportamento conforme ao direito que exclui a culpabilidade. Mas se ele perceber que o problema é de imputabilidade, aqui ele deve remeter o processo para a realização do laudo pericial psiquiátrico,
Portanto, ele não deve, nessa fase, absolver sumariamente ninguém. Pelo contrário, ainda demanda a realização de um laudo pericial psiquiátrico que seja capaz de estabelecer se o sujeito é imputável ou inimputável. Terceiro, que o fato narrado evidentemente não constitui crime. E aqui nós sabemos muito bem que um fato não constitui crime quando a conduta é atípica. Conduta atípica. Se a conduta é atípica, o juiz deve absolver o réu. Na verdade, ele já deveria ter constatado que a conduta é atípica lá no início, no 395. Se não constatou, ele tem uma segunda oportunidade para constatá-lo no 397. Ou verificar que está extinta a punibilidade do agente, por qualquer causa, seja prescrição, seja uma outra causa prevista no Código Penal. Portanto, ele aqui não é causa de absolvição, né? É de extinção da punibilidade stricto sensu. Agora, feito isso, é que o juiz receberá a denúncia ou a queixa e designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do MP e, se for o caso, do querelante e do assistente, para a realização da audiência de instrução e julgamento. Vejam, portanto, não se preocupem, eu queria apenas que vocês tivessem uma panorâmica desse momento procedimental, porque o professor ou a professora de processo penal 2 voltarão com vocês a esse procedimento mais vagarosamente, mais lentamente. Mas eu queria que vocês percebessem que neste momento, o momento do juízo de admissibilidade, é aquele momento específico que o magistrado tem para verificar se uma ação penal ela tem condições ou não tem condições de prosperar. E é por isso que ele realiza esse juízo de admissibilidade, deixando o processo preparado, pronto, para que então ele possa ser encaminhado para a instrução que será realizada, enfim, durante a audiência de instrução de julgamento e fora dela. Perfeito, pessoal? Perguntas, dúvidas, questionamentos, por favor? Professor, Pois não? eu tenho uma dúvida, mas é sobre a aula passada. Uhum. Eu estava lendo na doutrina e aí falava que o indiciamento ele podia conferir como antecedentes. Só que aí eu fui procurar e eu vi uma nota assim da Justiça Federal falando que não seria antecedentes. E aí eu fiquei na dúvida do que realmente é ou não. Explica mais um pouco, Heloísa. Assim, eu não entendi realmente o que você quis dizer com isso, tá? Que o indiciamento poderia servir como antecedente criminal? Isso. Que por mais que a pessoa depois não fosse, sei lá, julgada como culpada, enfim, mas só o fato dela ter sido indiciada, isso podia configurar como antecedentes. Tá, agora ficou claro. Olha, Heloísa, sempre existiu na jurisprudência brasileira, principalmente por parte do Ministério Público, a tentativa de que bastaria a tramitação de um inquérito policial ou de um indiciamento, mais especificamente, para que o sujeito para que isso pudesse ser considerado antecedentes criminais, tá? A jurisprudência garantista e a doutrina garantista argumentam que, por vigorar o princípio do estado de inocência na Constituição brasileira, que o indiciamento e a tramitação de inquérito policial não pode ser considerada como sendo antecedentes criminais por causa dessa circunstância. Então, existem as duas interpretações. Eu, particularmente, claro, adiro, né, a corrente constitucionalista que afirma que não poderia, mas no direito existe opinião para tudo, tá? Então aí, na verdade, o que está colocada são posições que os sujeitos assumem, posições práticas que os sujeitos assumem dentro do processo,
né? O Ministério Público, em geral, admite que sim, e argumenta nesse sentido, de que deveria constar como antecedentes, e aqueles ligados à Constituição e aos direitos fundamentais ali colocados vão dizer, olha, não pode porque o artigo 5º da Constituição estabelece o estado de inocência. Então, eu já vi interpretação para os dois lados, tá? Aí você que deverá, inclusive, ver onde você vai se posicionar, né? Como você vai se posicionar. Geralmente, a partir da posição que você assume dentro do processo. Beleza, professor. Obrigada. Vejamos aqui. Não tem nenhuma pergunta aqui específica no chat. Alguém teria alguma pergunta específica sobre a ação penal? Sobre o que colocamos aqui hoje? Sobre o acordo de não... Pois não, Amanda. Pegando o gancho da Elon, eu vou até fazer uma pergunta, talvez seja meio óbvia, mas é uma dúvida que me ocorreu. E se a pessoa for processada e for absolvida? Pior ainda, né, Amanda? Porque aí, nesse caso, você já tem, inclusive, uma sentença absolutória, ou seja, uma sentença que manteve a pessoa no estado de inocência. Então, veja, ali no caso da Heloísa, é a circunstância, tem um indiciamento. O que isso significa? Não significa nada, tá? A princípio. Significa que eu fui indiciado. Mas daí a eu ser condenado numa ação penal, muita água vai correr nesse rio. Agora você traz uma circunstância onde o sujeito já respondeu à ação penal e foi absolvido. Então, a absolvição, ela é a demonstração cabal de que eu sou inocente. Então, nada pode constar, absolutamente nada em termos de antecedentes criminais, sem sombra de dúvida. Entendi, professor, obrigada. Imagina. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu acho que surgiu alguma coisa aqui. Pois não? Professor. Professor, eu fiquei com uma dúvida. O recebimento da denúncia, ele é anterior ou posterior à defesa prévia? Ótima pergunta. Ótima pergunta, porque também existe essa divergência desde que o Código de Processo Penal foi alterado, não é? Exatamente. É porque o Código de Processo Penal ele estabeleceu 2 momentos do juízo de admissibilidade. Não é? Ele estabeleceu 2 momentos muito claros, de modo que o juiz ele faz uma análise prévia, não é? Que é a do 395, onde ele pode rejeitar a denúncia já quando ele visualiza aquelas causas do inciso 1, 2 e 3, não é? Se ele não visualiza nenhuma daquelas causas de rejeição da denúncia, ele deve intimar o acusado para que ele faça a resposta prévia. E aí, uma vez respondida a acusação, ele pode absolver sumariamente ou receber a denúncia. Então, essa divergência ela sempre existiu na lei. E aí é um grave problema, tá? Porque para fins, por exemplo, de prescrição. Não é? Porque a depender do recebimento da denúncia ser um ou outro, você vai contar a prescrição de forma diferente. Tá? Então, geralmente, o que eu vejo acontecer no foro são argumentos que beneficiam ou não beneficiam uma posição prescricional. Tá? Mas essa divergência existe sim na doutrina e na jurisprudência. Há alguns que afirmam que o recebimento se dá no primeiro momento e há outros que dizem que é no segundo momento. Eu perguntei porque eu trabalhei bastante tempo no TJ, com o desembargador da área criminal, e a gente viu muito recebimento da denúncia anterior à defesa prévia. E o era anterior, o primeiro momento, claro. Uma atipicidade dos crimes de... Não atipicidade no direito penal, era uma coisa diferente do crime de tráfico, que tinha essa obrigação que o recebimento da denúncia é sempre depois da defesa prévia. Exatamente. E aí cada um tem uma posição. Eu já vi todas as possibilidades sendo argumentadas, né? E a gente precisa ficar atento a isso, né? Claro, veja, as partes no processo, elas defendem interesses, né? E ao defender interesses, elas vão utilizar o argumento que mais as beneficia, conforme o prazo prescricional. Né?
E não dá para ter aí uma posição universalista, né? Porque se a prescrição ela está sendo argumentada entre a data do fato, né? Claro que eu não estou falando da retroativa, né? Porque aí está proibido. Se eu estou falando de prescrição da pretensão punitiva, ela pode se dar entre a data do fato e o recebimento da denúncia. O recebimento da denúncia é a sentença. Então, aí, como é que eu vou assumir uma posição a priori, né, uma posição universal? Eu acabo utilizando os argumentos conforme aquilo que me beneficia, mas o judiciário tem decisões divergentes, como você bem colocou aí agora, sem sombra de dúvida. Eu vi ali também uma pergunta da Luísa, né? Professora, a transação penal, tal como o acordo de não persecução penal, também seria direito público subjetivo do acusado? Olha, vejam vocês, tem acórdãos do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que dizem que não é direito público subjetivo do acusado. Eu não vi nenhum até agora da ANPP. Mas, em matéria de transação penal, o STJ tem se manifestado no sentido de que não é um direito público subjetivo. Isso na jurisprudência mais recente. Eu lembro que tinha muita jurisprudência anteriormente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um tribunal de justiça muito importante, né, na República, que dizia que era direito público subjetivo. Sim, é um direito público subjetivo. Se estão cumpridos os requisitos, ele tem que receber. Digamos, atribuindo ao juiz a possibilidade, eu vi isso acontecer, né, atribuindo ao juiz a possibilidade de passar por cima do Ministério Público para o fim de fechar um acordo de transação penal quando o Ministério Público se negava tanto. Mas essa foi uma jurisprudência muito inicial, depois da lei, depois de 95. Depois disso, o sistema foi evoluindo, principalmente no sentido de que cabe ao Ministério Público essa decisão. Tá? E aí você me diria, tá, mas então fica na arbitrariedade de um promotor de justiça, do querer dele? Não fica na arbitrariedade, porque a própria lei permite que você realize um recurso administrativo no interior do MP. Então, se o promotor de justiça, dadas aquelas condições, ele não oferece, você pode mandar o procedimento para o procurador de justiça, através de recurso administrativo, para que seja reavaliada a possibilidade ou não. Então, nós temos que encontrar um meio termo aqui. Sim, sem sombra de dúvida. O Ministério Público ele tem que ter uma certa isenção. Se estão configurados os requisitos da lei, então ele tem que oferecer. Qual é o argumento para não oferecer? Eu não quero? Esse argumento não vale. Não é? Olha, se estão cumpridos todos os requisitos legais, eu tenho que oferecer. E se eu me negar a oferecer, o meu órgão superior, né, o procurador de justiça, um outro promotor que o procurador de justiça designe, vão oferecer a transação penal, vão oferecer a ANPP. Mas a jurisprudência brasileira, Luísa, ela é muito, tá, do STJ, ela se orientou, eu não posso mentir para você, eu tenho que ser honesto aqui, ela se orientou majoritariamente no sentido de que não é um direito público subjetivo. Eu não concordo com essa posição, tá? Não concordo. Mas tem que dizer que o argumento também tem uma certa validade na medida em que, se um promotor de justiça se nega a ofertar essas medidas, e o recurso cabível é interna corporis, é administrativo, se uma instância superior do Ministério Público disse que não e confirmar a decisão do promotor de justiça de primeiro grau, está morta a possibilidade. Se está morta a possibilidade, então não caberia falar em um direito público subjetivo. Seria direito público subjetivo se eu tivesse a possibilidade de recorrer para fora do Ministério Público, para o Judiciário, por exemplo, para que o Judiciário reformasse a decisão do Ministério Público. Como não há essa possibilidade, então foi por isso que o STJ se orientou no sentido de que não configura direito público subjetivo. Mais alguma questão específica? Pelo visto, não há nenhuma nova pergunta.
Então, eu agradeço a presença de vocês e desejo aí felicidades e os aguardo na próxima aula. Obrigado. Obrigado. Até a próxima.